Oi, gente, espero que vocês estejam bem. A videoaula de hoje vai ser dessa calcinha de biquíni em crochê. No vídeo, explico como fazer os 4 tamanhos P, M, G e GG. Também explico como colocar o elástico e o forro, ressaltando que as medidas passadas é para biquíni em crochê. Quem gostou da ideia da videoaula, já deixa like. Quem não é inscrito no canal, se inscreve e deixa hype. Quem puder também pode estar deixando um valeu demais. Vamos lá para a videoaula de hoje. Vou trabalhar com fio Cleia, por isto estou trabalhando com fio duplo, mas se vocês forem trabalhar com outro fio que seja mais grossinho, não precisa trabalhar com fio duplo, ok? Então, vou começar fazendo 13 correntinhas. Então, aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E assim eu vou fazendo até que eu tenha 13 correntinhas e volto com vocês. Prontinho, aqui já tenho as 13 correntinhas. Agora, eu vou fazer mais 2 correntinhas para virar. Então, 1, 2. Tendo feito as 2 correntinhas para virar, dou uma laçada na agulha, vou pular 3 correntinhas. 1, 2, 3. Na quarta correntinha, eu entro com a agulha e faço um ponto alto. Esse é o primeiro ponto alto, certo? Sendo que vou considerar essas 3 correntinhas aqui também um ponto alto. Ok, gente? Então, considerando as 3 correntinhas, já tenho 2 pontos altos. Laçada na agulha, na próxima correntinha de base, faço o terceiro ponto alto. Laçada na agulha, na próxima correntinha de base, faço o quarto ponto alto. E assim eu vou fazendo ponto alto em cada correntinha de base, até que eu tenha um total aqui de 13 pontos altos. E volto com vocês. Prontinho, aqui já tenho os 13 pontos altos, considerando as 3 correntinhas. Ok? Agora faço uma correntinha e viro o trabalho. Esta segunda carreira vai ser de pontos baixos, ok? Aqui mesmo, olha, neste primeiro ponto, eu vou fazer um ponto baixo, sendo que só pegando a laçadinha de trás, ok? Olha, no meu ponto de base tem 2 laçadinhas. Tá vendo? 2 laçadinhas. Eu entro aqui no meio, passando apenas pela laçadinha de trás, pego o fio e faço um ponto baixo. E assim eu vou trabalhando. No próximo ponto de base, eu entro aqui, olha, no meio do ponto, passando apenas pela laçadinha de trás e faço um ponto baixo. E assim eu vou seguir trabalhando, até que eu tenha um total aqui de 13 pontos baixos. Ai, Geleide, mas eu quero pegar as 2 laçadas. Vocês podem trabalhar pegando as 2 laçadas, sendo que eu vou trabalhar apenas pegando a laçadinha de trás para que eu tenha este relevozinho aqui, ok? Eu quero ter esse efeito no meu biquíni. Então, vou continuar trabalhando até que eu tenha 13 pontos baixos e volto com vocês. Prontinho, gente, vou fazer o ponto baixo de número 13 aqui junto com vocês. Por quê? Eu fiz aqui, olha, o de número 12 em cima do penúltimo ponto alto. E se lembra das 3 correntinhas? Elas também é considerada como um ponto alto. Então, na terceira correntinha aqui, olha, tá vendo? Aqui de cima, eu vou ter que entrar e fazer um ponto baixo nela também. Agora, eu tenho certinho um total de 13 pontos baixos. Ok, gente? Agora, eu subo aqui 3 correntinhas, 1,
2, 3, ok? 3 correntinhas, porque é a altura do ponto alto, e eu considero essas 3 correntinhas como um ponto alto. Agora, viro o trabalho, laçada na agulha, e vou trabalhar pontos altos. Então, não faço ponto alto aqui, pois este ponto é o que eu já estou, trabalho no próximo. Nesta carreira de ponto alto, eu trabalho nas 2 laçadinhas, ok? Eu não pego apenas uma laçadinha, não. Eu trabalho aqui, ó, entrando aqui, olha, pegando as 2 laçadinhas. E assim eu sigo trabalhando. 13 pontos altos, contando com as 3 correntinhas. Então, vou fazer aqui os 13 pontos altos e volto com vocês. Prontinho, gente, tenho aqui, olha, 12 pontos altos. Vou fazer o último aqui junto com vocês, o de número 13. Olha, eu entro aqui, olha, tá vendo? Em cima desse último ponto baixo. E assim eu vou seguir trabalhando. Aqui eu tenho que ter 3 carreiras de pontos altos e 3 carreiras de pontos baixos, sendo que intercalado, tá? Comecei com ponto alto, ponto baixo, ponto alto, e agora vou fazer ponto baixo. Vou fazer mais uma vez aqui junto com vocês. Olha, faço uma correntinha, viro o trabalho. Agora, vou trabalhar passando apenas pela laçadinha de trás. Lembra? A carreira de pontos baixos, eu pego apenas a laçadinha de trás. Eu já começo aqui, olha, neste primeiro ponto, que é o ponto que eu estou. Vou fazer um ponto nele aqui, até para ficar mais fácil, na volta, colocar um ponto alto aqui. E continuo trabalhando, ó. Então, já tenho aqui um ponto baixo, no próximo ponto de base, passando apenas pela laçadinha de trás. No próximo ponto de base, passando apenas pela laçadinha de trás, o terceiro ponto baixo. E assim eu sigo trabalhando. Voltei para fazer o último ponto baixo, aqui, ó, na terceira correntinha. Lembra, eu não posso esquecer de fazer o último ponto baixo na terceira correntinha. Na dúvida, vocês contem. Então, aqui já tem, olha, o meu primeiro ponto baixo. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Certinho. Agora, vou fazer mais uma carreira de ponto alto e outra carreira de ponto baixo, ok? Seguindo esta mesma sequência de 13 pontos, certo? Tanto na carreira de pontos alto quanto na carreira de pontos baixos. Quem está gostando da videoaula, deixa like. Quem não é inscrito no canal, se inscreve. Então, vou dar continuidade aqui ao meu trabalho e volto com vocês. Prontinho, gente, já terminei aqui. Agora, eu vou fazer as 3 correntinhas, ok? Aqui, olha, esta última carreira é de ponto baixo. Faço aqui 3 correntinhas, que é a altura do ponto alto. Viro o meu trabalho, laçada na agulha, neste ponto não, pois este ponto é o que eu já estou, ok? Só o trabalho neste primeiro ponto quando estou na carreira de ponto baixo, ok? Que eu faço uma correntinha, viro o trabalho e faço um ponto baixo no mesmo ponto inicial, ok? Na carreira de ponto alto eu não faço isso, faço as 3 correntinhas, que já vai ser o meu primeiro ponto alto, e o segundo ponto alto, entro aqui, olha, pegando as 2 laçadinhas, tá vendo? No próximo ponto de base, eu entro e faço um ponto alto. Aqui, nessa 7ª carreira, eu vou mudar a sequência. Eu vou fazer 6 pontos altos, então, aqui eu já tenho 2. Vou fazer o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto. Fiz aqui 6 pontos altos, um para cada ponto de base, ok? No 7º pontinho aqui de base, eu vou fazer 3 pontos altos no mesmo ponto de base, ok?
Então, aqui eu faço um aumento, no mesmo ponto de base, faço o segundo, laçada na agulha, no mesmo ponto de base, faço o terceiro. E assim eu tenho 3 pontos altos no mesmo ponto de base. E agora continuo, laçada na agulha, no próximo ponto de base, faço um ponto alto, no próximo 2, no próximo 3, no próximo 4, no próximo 5 e no último aqui, pontinho de base, eu faço o último ponto alto. Tá vendo a sequência desta 7ª carreira? 6 pontos altos, um para cada ponto de base, um aumento de 3 pontos altos no mesmo ponto de base e mais 6 pontos altos, ok? Gente, esse tamanho que eu estou fazendo é um tamanho M. Para o tamanho P, vocês vão fazer a mesma coisa, porém com uma carreira a menos no total. No tamanho G, eu vou iniciar com 15 correntinhas e 2 para virar. E sigo trabalhando 15 pontos altos, 15 pontos baixos, 15 pontos altos, 15 pontos baixos e assim sucessivamente. A sequência é a mesma, porém vou ter também uma carreira a mais, ok? Neste tamanho M, eu vou ter um total aqui de 15 carreiras. No tamanho P, eu vou ter um total de 14 carreiras. No tamanho G, eu vou ter um total de 16 carreiras. Se vocês não estão entendendo até agora, vocês irão entender na continuidade, ok? Eu vou explicando tudo certinho para vocês. Tendo terminado esta 7ª carreira, faço uma correntinha, viro o trabalho. Aqui, olha, neste mesmo ponto de base, eu entro passando apenas pela laçadinha de trás e faço um ponto baixo. Esse é o meu primeiro ponto baixo. Aqui na minha base eu tenho 15 pontos altos por conta do aumento, ok? Então, eu vou ter aqui nessa 8ª carreira 15 pontos baixos. Então, já tenho passando apenas pela laçadinha de trás da minha base, 2, passando apenas pela laçadinha da minha base, 3, e assim eu vou seguir. Prontinho, gente, já fiz os 15 pontos baixos. Olha, lembrei de colocar o último ponto baixo na terceira correntinha aqui, ok? Não esquece, para que o trabalho ele não fique torto. E quem não é inscrito no canal, se inscreve, deixa hype. Aqui tem uma teclinha onde vocês podem deixar o hype de vocês, então deixa hype, dá essa força aí para o canal, ok? Então, agora faço 3 correntinhas, 1, 2, 3, viro o trabalho, ok? Laçada na agulha, não vou trabalhar aqui, pois aqui é o mesmo ponto que eu já estou, ok? É no próximo ponto de base, passando pelas 2 laçadinhas. Faço o meu segundo ponto alto, no próximo o meu terceiro ponto alto. Agora, a sequência é a mesma, tá, gente? Porém, a conta, ela muda. Aqui eu vou fazer 7 pontos altos, então, eu já tenho 3, agora 4, 5, 6, 7. 7 pontos altos. E depois do 7º ponto alto, que eu vou fazer um aumento de 3 pontos altos juntos, ok? Que fica logo acima, olha, do pontinho do meio aqui. Tá vendo? Se vocês quiserem ir colocando o marcador, vocês podem, para ajudar na contagem de vocês. Laçada na agulha, no 8º ponto de base, aqui, olha, faço o aumento. Como este aumento, Gerleide, é 3 pontos altos no mesmo ponto de base, ok? Aqui, olha,
Tá vendo? Fazendo isso, eu já aumentei. Eu já sei que na minha próxima carreira, não a de ponto baixo, mas a de ponto alto, eu vou ter que ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pontos altos e depois é que eu vou fazer o aumento. A sequência é a mesma, vou iniciar com a quantidade de pontos altos, no meio eu coloco 3 pontos altos juntos e vou terminar com a mesma quantidade de pontos altos do início. Certo, gente? Ah, Gerleide, mas o meu eu fiz um tamanho grande, depois eu fiz um tamanho extra G, entendeu? E deu 20 pontos altos, o aumento em 20 pontos altos. Tudo bem, gente, vocês estão fazendo um trabalho maior, entendeu? Não se prendam a medidas, façam um trabalho de vocês de acordo com o tamanho de quem vocês estão fazendo. Eu só quero que vocês aprendam uma sequência para que vocês façam o tamanho que vocês quiserem. Ok, gente? Por isso que tem videoaula aqui no canal que eu faço com a própria roupa, para que vocês entendam que vocês podem fazer o trabalho que vocês quiserem, do tamanho que vocês quiserem. Sendo que não pode ter aqui, ah, Gerleide, aqui eu tenho 7 pontos altos, coloquei o aumento, porém aqui deu 8 pontos altos. Não, gente, se aqui tem 7, eu faço o aumento, o meu fim também vai ter que ter 7 pontos altos, entendeu? É só se atentar a isso. Então, aqui vamos dar continuidade. Eu tenho 7 pontos altos, fiz um aumento e vou terminar com 7 pontos altos. Laçada na agulha. No próximo ponto da base, já conto 1 ponto alto, no próximo 2, no próximo 3, no próximo 4, no próximo 5. Eita, peguei apenas uma laçadinha, não pode, tem que pegar as duas. Olha, tá vendo? Estou trabalhando com fio duplo, então tenho que pegar sempre os 2 fios, para que o trabalho também não fique errado. Então, aqui eu já tenho 1, 2, 3, 4, 5. Faço o 6º e o 7º. Prontinho. Concluída a carreira de número 9 com 17 pontos altos, certo? A próxima carreira é de ponto baixo, então já faço aqui, olha, uma correntinha, viro o trabalho no mesmo ponto de base, vou fazer o meu primeiro ponto baixo, porém pegando apenas a laçadinha de trás. Estão lembradas que na carreira de ponto baixo eu estou pegando apenas a laçadinha de trás? Eu estou trabalhando assim, mas vocês podem também estar trabalhando todas as carreiras pegando as 2 laçadinhas da base. Já fiz aqui, ó, o meu primeiro ponto baixo. Vou fazer o segundo, pegando apenas a laçadinha de trás, o terceiro, e assim eu vou seguir trabalhando. Já fiz os 17 pontos baixos da minha 10ª carreira, ok? E agora, gente, eu vou dar continuidade crescendo o trabalho, ok? Como já falei para vocês, se aqui na minha base eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aqui nesta carreira de cima eu vou ter 8 pontos altos. Por quê? Porque eu aumentei, ó, um de um lado, um do outro. Se vocês quiserem colocar um marcador aqui no meio, também fiquem à vontade. Eu vou dar continuidade aqui ao meu trabalho até que eu tenha 15 carreiras de pontos alto, ok? Como assim, Gerleide? Eu não vou contar as carreiras de pontos baixos, mas eu vou fazê-las. Eu vou contar assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, até que eu tenha 15, intercalando com as de ponto baixo, ok? Quando eu tiver as 15 carreiras, eu já vou ter a altura necessária do meu biquíni para um tamanho M, ok? As medidas são de altura. No tamanho P, eu tenho que ter 18 centímetros. Aqui, olha, 18 centímetros seria para o tamanho P, ok? Para o tamanho M, eu vou ter que ter aqui 20 centímetros, ok? Então, 15 carreiras já vai me dar
20 centímetros. Para um tamanho G, eu vou ter que ter 22 centímetros, ok? Para um tamanho GG, eu tenho que ter 24 centímetros. Então, o meu aqui, eu vou fazer até que eu tenha 20 centímetros. Então, é isso. Se vocês quiserem ir anotando, ok? Vou fazer mais uma vez aqui junto com vocês. Agora, faço 3 correntinhas, viro o trabalho, laçada na agulha, no próximo ponto de base, pegando as 2 laçadinhas, pois é ponto alto, eu faço o segundo ponto alto. Então, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pontos altos. E agora, vou fazer o aumento. Tá vendo? O aumento, que é 3 pontos altos no mesmo ponto de base. Então, já fiz 2 e agora faço o terceiro ponto aqui no meio. Ok, gente? Então, eu tenho 8 pontos altos, um aumento, e vou fazer mais 8 pontos altos. Um para cada ponto de base. Prontinho. Aqui, então, agora, eu tenho um total de 19 pontos altos, ok? 8 de um lado, 8 do outro, 16. Mais 3 aqui do meio, 19. Ok, gente? Então, agora, olha, uma correntinha, viro o trabalho no mesmo ponto de base, passando apenas pela laçadinha de trás, faço o primeiro ponto baixo. E agora, vou trabalhando apenas na laçadinha de trás de cada ponto de base, e a sequência agora é essa. Quando tiver 15 carreiras de pontos altos intercaladas pelas de pontos baixos, eu volto com vocês. Prontinho, gente, já cheguei à altura desejada. Já tenho aqui 15 carreiras de pontos altos, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, certo? Passou um pouco dos 20 centímetros, mas não tem problema. Olhem. Tá vendo? Ficou 20 centímetros e meio, 21 centímetros, mas não tem problema algum. Agora, vou trabalhar apenas um lado. Vou trabalhar primeiro este lado e depois este outro lado. Ok, gente? Já coloquei aqui, olha, o marcador no meio. Eu terminei esta carreira de número 29 e 30 com 37 pontos altos e 37 pontos baixos, ok? Vim fazendo aqui 17 pontos altos, um aumento e 17 pontos altos. Depois, repeti a carreira de pontos baixos. Então, olha, coloquei o marcador aqui e vou ignorar esses 3 pontos aqui do meio. Então, um que antecede o marcador, o do marcador e o depois do marcador. Por isso, coloquei este marcador aqui no meio. Agora, já vou subir aqui as 3 correntinhas. 1, 2, 3. 3 correntinhas, viro o trabalho, laçada na agulha, e aqui, olha, do lado da perna do biquíni, eu vou fazer um aumento, vou colocar 3 pontos altos no mesmo ponto de base. Então, aqui eu já tenho um, que eu considero essas 3 correntinhas, um ponto alto. Então, laçada na agulha no mesmo ponto de base, vou fazer mais 2 pontos. Então, 2, 3. Eu sigo trabalhando um ponto alto para cada ponto de base, faltando 4 pontos para ser trabalhado aqui. Eu volto com vocês, ok? Prontinho, gente, fiz aqui 15 pontos altos. Olha, faltando
4 para o fim. Esse aqui, depois do marcador, eu ignoro, porque ele faz parte desses 3 aqui do meio, do aumento, ok? Eu já tinha falado isso para vocês antes. E esses 4 aqui, olha, a partir desse 1, 2, 3, 4, é que eu vou trabalhar. Então, laçada na agulha, entro no próximo ponto da base, faço um ponto alto, mas não fecho, deixo na agulha. Laçada na agulha, pulo aqui, ó, 2 pontos de base. Tendo pulado 2 da base, eu vou entrar no terceiro, ok? Faço ponto alto e fecho os 2 pontos de uma só vez. Então, aqui, olha, do lado da cintura, eu fiz uma diminuição, ok? Fiz 2 pontos altos juntos, pulando 2 da base, certo? E agora eu vou virar, olha. Eu ignorei este ponto aqui, depois do marcador. Certo, gente? Então, aqui, totalizando, eu tenho 16 pontos altos, porque esse eu conto como 1. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Certo? Agora, eu faço uma correntinha, viro o trabalho. Eu sempre vou virar o trabalho como se estivesse virando a página de um livro, ok? Então, viro o trabalho e não vou trabalhar no mesmo ponto de base. Eu vou trabalhar no próximo ponto, ok? Então, eu pulo aqui este primeiro ponto e no próximo eu entro, olha, trabalhando apenas a laçadinha de trás. Então, aqui eu vou ter 15 pontos baixos, porque na minha base eu tenho 16 pontos altos. E se eu ignorei aqui, olha, eu pulei o primeiro pontinho da base, então eu vou ter menos um ponto. Se na minha base eu tenho 16, aqui em cima eu vou ter 15, certo? Então, vou seguir trabalhando aqui ponto baixo. Quando chegar no fim, eu volto com vocês. Prontinho, gente, já fiz os 15 pontos baixos. Agora, faço 3 correntinhas, 1, 2, 3. Viro o trabalho, laçada na agulha, e vou fazer mais 2 pontos aqui. Lembra? Do lado da perna, eu sempre vou fazer um aumento. Vou colocar aqui 3 pontos altos juntos. Já tenho um, faço o segundo e o terceiro. Ah, Gerleide, mas por que você está aumentando aqui do lado da perna e diminuindo do lado da cintura? Porque daí ele vai fazer essa curvaturazinha aqui do lado da perna e vai fazer a abertura aqui da cintura. Ok, gente? Porque senão vai ficar muito subido. E assim vai dar certo. Ok? Então, aqui eu já tenho um aumento, olha, com 3 pontos altos. E vou seguir trabalhando normalmente, pegando as 2 laçadinhas da base. Ponto alto para cada ponto de base. Quando faltar aqui, olha, 4 pontos para o final, eu volto com vocês. Aqui eu vou ter que ter um ponto a menos que minha base. Na minha base eu tenho 14, aqui eu vou ter 15, ok? Já contando com esses 3 aumentos e contando com um aqui da diminuição, certo? Então, eu vou contar até 13 e volto com vocês. Prontinho, gente, já tenho aqui, olha, 13 pontos altos. Laçada na agulha, faltam 4 aqui, ó. 1, 2, 3, 4, ok? 4 pontos da base, faltando 4 pontos da base. Eu entro aqui no próximo, faço um ponto alto, mas não fecha, deixa na agulha. Pula 2 da base e no terceiro entra e faz um ponto alto para fechar os 2 de uma só vez. Então, aqui eu tenho um total de 14 pontos altos, porque eu tenho 3 aqui, ó, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Agora, faço uma correntinha, viro o trabalho, pulo aqui, olha, um ponto da base, no próximo eu entro, trabalhando apenas a laçadinha de trás. Então, meu primeiro
ponto baixo. 1, 2, 3, e assim eu vou trabalhando até que eu tenha 13 pontos baixos e volto com vocês. Prontinho, gente, já tenho os 13 pontos baixos. Agora, 3 correntinhas, viro o trabalho, vou fazer o aumento. Olha, do lado da perna, sempre faço aumento com 3 pontos altos. Então, já tenho 2, 3 pontos altos no mesmo ponto de base. Laçada na agulha e continuo. Ponto alto em cima de ponto baixo, trabalhando as 2 laçadinhas. Quando faltarem 4 pontos de base aqui para o fim, eu volto com vocês. Prontinho, gente, voltei. Olha, faltando 4 pontos da base para o fim. 1, 2, 3, 4. Tá vendo? Agora, laçada na agulha, faço um ponto alto no próximo da base, mas não fecho. Deixo na agulha, laçada na agulha, pulo 2 pontos de base. No terceiro, eu entro e faço um ponto alto e fecho os 2 de uma só vez, ok? Agora eu tenho 12 pontos altos. Agora, correntinha, viro o trabalho, pulo um pontinho de base. No próximo, eu entro trabalhando apenas a laçadinha de trás. No próximo, eu entro trabalhando apenas a laçadinha de trás e faço um outro ponto baixo. E assim eu vou trabalhando até que eu tenha aqui, nesta carreira, 11 pontos baixos, ok? Então, eu vou terminar esta carreira e vou virar o trabalho. Quando estiver no fim da carreira de pontos altos, eu volto com vocês. Prontinho, gente, faltam 4 pontos na base para o fim. E agora faço um ponto alto, mas não fecho, deixo na agulha, laçada na agulha, pulo 2 pontos de base. No próximo, eu entro, mas não fecho, e fecho os 2 de uma só vez. Aqui agora eu tenho 10 pontos altos. Se eu contar assim, olha, 3, que foi o aumento, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e esses 2 eu conto como 1. Então, 10. Agora, correntinha, viro o trabalho e vou trabalhar todos os pontos da minha base, certo? Eu não vou pular aqui no início. Então, eu entro aqui, olha, já no primeiro ponto, certo? E faço um ponto baixo. Então, um ponto baixo, 2, 3, 4, vou trabalhar os 10 e volto com vocês. Prontinho, gente, já fiz 9 pontos baixos. O 10º eu vou fazer aqui, olha, nessa terceira correntinha. Lembra, não podemos esquecer de fazer ponto aqui na terceira correntinha também. Então, aqui, o ponto baixo de número 10. Agora, eu vou manter esses 10 pontos, certo? Até que eu tenha 10 carreiras. Vou contar apenas as carreiras de pontos altos, ok? 1, 2, 3, 4. Então, já tenho 4. Então, aqui, olha, tenho 10 pontos baixos, mas vou seguir fazendo os aumentos aqui do lado da perna, ok? Então, 10, faço aqui 3 correntinhas, viro o trabalho, laçada na agulha, coloco aqui mais 2 pontos altos, para totalizar 10. Prestem bem atenção, tá? Agora só é repetição. Então, já tenho aqui os 3 pontos altos, que é o aumento, olha, tá vendo? Como ele vai curvando o trabalho, para que não fique um trabalho reto. Então, laçada na agulha, no próximo ponto da base, ponto alto. Então, aqui eu já tenho 4 pontos altos. Então, 5, 6, eu vou contar até 9, 7, 8, 9. Tendo 9 pontos altos, ok? Vou fazer a diminuição
aqui. Agora, olha, é faltando 3. 1, 2, 3. Não é mais 4 pontos. Então, laçada na agulha, entro no próximo ponto de base, faço um ponto alto, mas não fecha, deixa na agulha. Pulo um ponto e no próximo eu entro, faço um ponto alto e agora que vou fechar os dois juntos. Tá vendo? Ficou uma aberturinha menor, pois aqui agora só tem um ponto, só pulei um ponto. E aqui nos demais da diminuição eu pulei 2 pontos, ok? Aqui eu não pulei mais 2 pontos porque eu vou repetir os 10 sem deixar de fazer o aumento aqui do lado. Se vocês quiserem fazer apenas 2 pontos altos, ótimo, podem fazer, ok? Aí não vai precisar pular este ponto. Vocês vão fazer os dois juntos. Agora vamos seguir. Correntinha, vira o trabalho. Vou fazer mais uma vez com vocês. Não pula, olha, ponto de base. Vira e já faz um ponto baixo na laçadinha de trás do próximo ponto. E assim eu sigo trabalhando os 10 pontos baixos. 10. Faço as 3 correntinhas, já sobe aqui as 3 correntinhas, vira o trabalho, laçada na agulha, faço mais 2 pontos altos no mesmo da base, totalizando 3 pontos altos, laçada na agulha, no próximo ponto de base, faço um outro ponto alto. E agora eu vou contar 9, ok? Tendo 9, já sei que o próximo vai ser aumento. Então, laçada na agulha, no próximo ponto de base, um ponto alto, mas não fecha, deixa na agulha. Laçada na agulha, pula um da base no próximo ponto, no próximo e último, olha. Faça um ponto alto e fecho os dois juntos, ok? Agora, uma correntinha, vira o trabalho e assim vai seguindo, até ter um total aqui, olha, de 10 carreiras, ok? Então, eu vou fazer 9, gente, e a última eu volto para fazer junto com vocês. Prontinho, gente, fiz as 9 carreirinhas, voltei para fazer a 10ª junto com vocês. Então, aqui, olha, já fiz a carreira de pontos baixos e agora eu só vou fazer ponto em cima de ponto. Então, 3 correntinhas, viro o trabalho, laçada na agulha, no próximo ponto de base, não é nesse que eu estou, não, é no próximo, eu entro e faço um ponto alto, laçada na agulha, no próximo, faço um ponto alto. Viram que eu não fiz aumento aqui no início? Eu vou trabalhando ponto alto em cima de ponto alto. Então, já tenho aqui 5 pontos altos, 6, 7, 8, 9, 10. Vou fazer o 10º aqui. 10 pontos altos, certo? Sem aumento nem diminuição. Agora, faço uma correntinha, viro o trabalho e vou fazer pontos baixos. Ponto baixo para cada ponto de base, trabalhando apenas a laçadinha de trás. Então, eu vou fazendo aqui os pontos baixos e volto com vocês. Agora, eu já posso cortar o fio. Eu corto o fio e vou trabalhar o outro lado, certo? Este lado aqui. Como vou iniciar, Gerleide? Vocês viram o trabalho, olha, porque eu comecei aqui, da carreira de pontos altos, e em vez de continuar, eu voltei para trabalhar apenas um lado. Então, eu vou ter que ver onde foi que eu comecei e onde foi que eu terminei. Para quê? Para que os pontos fiquem sempre do mesmo lado. Ok, gente? Mas antes vou explicar a vocês para o tamanho P, G e GG, ok? Para o tamanho P, como já falei para vocês, vai se iniciar igual com uma carreira,
olha, esta carreira aqui a menos. Então, vai ser menos esta carreira, ok? Vai ficar deste tamanho. E aqui também, certo? Eu vou diminuir uma carreira. Já para o tamanho G, eu vou fazer com uma carreira a mais aqui na parte do meio. E aqui eu vou fazer com 2 carreiras a mais, ok? No tamanho G. No tamanho GG, vocês podem fazer com 3 carreiras a mais. E aqui, olha, com 2 a mais do M, que no caso é uma a mais do G, ok? Para o tamanho GG, eu não vou ter 16 carreiras. Aqui eu tenho 15. Eu não vou ter, para o tamanho GG, 16 carreiras, assim como o G. Eu vou ter 17 carreiras. E se vocês sentirem a necessidade de fazer maior, vocês podem ainda fazer 2, 3, 4 carreiras, quantas carreiras vocês quiserem. A Gerleide media cliente e não vai dar, eu vou ter que fazer mais carreiras. Vocês façam mais carreira. Por isso que é importante estar fazendo, estar sempre tirando a medida. Só depois que fizer a primeira parte que você vai conseguir ter dimensão das medidas do biquíni. O trabalho de vocês tem que ser bom para vocês, ok? Aqui eu já estou dando a medida padrão, porque quando as clientes vêm, eu quero um M, eu quero um G, eu quero um P, o que eu tiver aqui eu já vendo e graças a Deus até agora deu certo, ok? Então, continuando aqui. Então, se eu vim nesta sequência aqui, eu tenho que dar continuidade a esta sequência, ok? Para que os pontos fiquem do mesmo lado. Vou amarrar o meu fio aqui, olha. Neste ponto aqui. Já pode amarrar o fio para iniciar o outro lado. Quem ainda não curtiu, curte. Quem não é inscrito no canal, se inscreve. Deixa hype, certo? Comenta. Quem tiver dúvida, pode deixar as dúvidas aí. Ou pode dizer, Gerleide, eu estou aqui. Certo, gente? Então, vamos lá, olha. Aqui eu vou fazer 3 correntinhas. Amarrei o fio, faço 3 correntinhas. 1, 2, 3. Que é a altura do ponto alto. Tudo que fiz deste lado, eu tenho que fazer deste outro lado, ok? De forma invertida, mas eu tenho que fazer, ok? De forma invertida, como assim, Gerleide? Você não disse que o ponto vai estar do mesmo lado? Vai estar do mesmo lado. Só que esta parte vocês iniciaram deste lado aqui da perna, indo para a cintura. E este outro lado, vocês vão iniciar da cintura, indo para a perna. Ok? Então, eu começo diminuindo para só no fim aumentar. E aqui vocês começaram aumentando para só no fim diminuir. Entendeu? Então, eu voltei aqui para mostrar direitinho a vocês. Então, aqui, ó. 3 correntinhas, que é a altura do ponto alto, pulo 2 da base. E no terceiro, eu entro e faço o ponto alto. Estes 2 pontos eu vou contar como um ponto. Aqui vocês lembram que eu comecei fazendo 16 pontos altos, então vou ter que ter a mesma contagem, ok? Então já tenho 1 e agora eu continuo, olha. 2, 3, 4 e eu vou contando até que eu tenha 13 pontos. E quando eu tiver, eu volto com vocês. Prontinho, gente. Aqui eu já tenho 13 pontos altos, faltando apenas 3 para totalizar 16. Assim como deste outro lado, ok? Olha, vocês contem estes 2 pontos como sendo um, ok? Então, aqui, ó, 1, tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Agora, eu vou fazer, olha, o último aqui. 14, 15, 16. Prontinho, tá vendo? Coloquei os 3 pontos altos no último ponto da minha base.
faço uma correntinha, viro o trabalho. E agora vou trabalhar, olha, todos os pontos da base. Só vou pular o último. Então, aqui, olha, já tenho 2 pontos baixos, trabalhando apenas pegando a laçadinha de trás. E vou seguir aqui até que eu tenha 15 pontos baixos. E volto com vocês. Prontinho, já tenho aqui 14 pontos baixos. Voltei para fazer o de número 15 junto com vocês. Lembra que quando eu fazia a diminuição aqui da cintura, eu fazia uma correntinha e pulava um ponto de base. Então, aqui deste outro lado, eu tenho que fazer deste mesmo jeito, ok? Então, fiz aqui, olha, o penúltimo ponto baixo, pulo este e no próximo é que eu vou entrar. Nesse caso aqui, no último, eu posso até pegar as 2 laçadinhas, ok? Só aqui no fim, tá, gente? Para que o trabalho não fique feio. Então, agora, olha, 3 correntinhas, vira o trabalho e faz a diminuição da cintura. Estou me baseando por esta primeira parte, gente. O trabalho tem que ficar igual os 2 lados, certo? Então, aqui, olha, 3 correntinhas, laçada na agulha, pula 2 da base, entra no terceiro e faz um ponto alto. Conto esses 2 pontos como sendo 1. Então, aqui eu já tenho o primeiro, vou fazer o segundo e assim eu vou trabalhando. Se eu tenho 15 na minha base, aqui eu tenho que ter 14 pontos altos e sempre vou diminuindo 1. Na próxima carreira de pontos baixos, se eu tenho 14 pontos altos aqui, eu vou ter 13 de pontos baixos. E a sequência agora é toda essa, até que eu tenha apenas 10 pontos altos. Ok? Lembra que eu trabalhei aqui desta forma até que eu tivesse 10 pontos. Quando eu tiver 10 pontos, eu só faço repetir até que eu tenha 10 carreiras de pontos altos. Então, mesmo eu vou fazer deste outro lado, certo? E volto com vocês. Prontinho, gente, já tenho os 2 lados do biquíni, ok? Agora vou fazer a parte de trás. Quem está gostando da videoaula, curte. Quem não é inscrito no canal, se inscreve. Virei o trabalho e vou amarrar o fio aqui, olha, não é deste lado que eu iniciei, ok? É deste outro lado aqui, olha. Então, na terceira correntinha aqui, olha, 1, 2, 3, na terceira correntinha eu entro e vou amarrar o meu fio para trabalhar a parte de trás. Tendo amarrado o fio, eu faço uma correntinha, pois se aqui na minha base eu tenho pontos altos, então eu tenho que iniciar a carreira de pontos baixos. Então, fiz a correntinha, viro o trabalho e já começo a trabalhar pontos baixos. Eu já inicio fazendo um ponto baixo. Fiz uma correntinha, fiz um ponto baixo. No próximo ponto de base, faço um ponto baixo. E assim eu vou seguir fazendo. Para cada ponto de base, eu faço um ponto baixo. Vou terminar esta primeira carreira da parte de trás com 13 pontos baixos. Prontinho, já terminei a primeira carreira da parte de trás com 13 pontos baixos. Agora aqui faço 3 correntinhas, 1, 2, 3, viro o trabalho, olha, como se fosse a página de um livro, virei o trabalho, laçada na agulha, no próximo ponto de base eu faço um ponto alto. Não é neste não, esse é o que eu já estou, tá vendo? É no próximo. Então, faço o segundo ponto alto, pois considero essas 3 correntinhas um ponto alto. Faço aqui no próximo ponto da base o terceiro ponto alto e assim eu vou seguir trabalhando ponto alto para cada ponto de
base, até que eu tenha um total de 13 pontos altos e volto com vocês. Prontinho, gente, terminei a segunda carreira da parte de trás com 13 pontos altos. Agora, faço uma correntinha, viro o trabalho como se fosse a página de um livro. E aqui, ó, no mesmo ponto de base, eu vou fazer um ponto baixo. Lembra? Quando é ponto baixo, eu faço uma correntinha e logo no primeiro ponto faço um ponto baixo. Só que trabalhando a laçadinha de trás, ok? Nesta primeira carreira, eu não fiz porque a carreira da base, ela não tinha duas laçadinhas, ok? Por ter sido a carreira de correntinhas. Então, aqui eu já volto a trabalhar a laçadinha de trás do ponto da base, ok? Então, tenho aqui o primeiro ponto baixo, o segundo, o terceiro, e assim eu vou trabalhando até que eu tenha 13 pontos baixos, ok, gente? Então, olha, contando daqui, eu deixo esse nozinho já para marcar onde foi o início da parte da frente e o início da parte de trás, ok? Eu tenho aqui, olha, 1, 2, 3 carreiras. Eu vou fazer mais uma carreira de pontos altos e outra carreira de pontos baixos. E volto com vocês. Prontinho, gente, já estou na quinta carreira aqui da parte de trás. Olha, fiz a primeira, segunda, terceira, quarta e a quinta. Tenho 5 carreiras. Estou contando tanto as carreiras de pontos baixos quanto as de ponto alto. Então, agora, a partir dessa sexta carreira, eu vou fazer um aumento, ok? No início e no final. Estou trabalhando a parte de trás, ok? Então, aqui, olha, faço 3 correntinhas, viro o trabalho, laçada na agulha, no mesmo ponto de base, eu vou colocar um outro ponto, pois nesta sexta carreira vou fazer aumento no começo e aumento no final. Então, aqui eu já tenho o aumento do início. Então, laçada na agulha e vou fazendo agora os pontos altos, um para cada ponto de base, certo? São 11 pontos altos, sem aumento. Então, fiz um aumento, vou fazer 11 pontos altos e aqui no fim faço um aumento. E na base aqui, olha, como é carreira de ponto alto, eu pego as 2 laçadinhas, pois só pego uma laçadinha quando estou fazendo a carreira de pontos baixos. Então, vou dar continuidade aqui, faltando um ponto para o fim, eu volto com vocês. Prontinho, gente, já tenho aqui, olha, um aumento, 11 pontos altos, e agora eu vou fazer o aumento do fim. Então, faço 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Prontinho. Eu tenho um total aqui de 15 pontos altos. E agora, vou fazer a carreira de pontos baixos, que vou repetir. Para cada ponto de base, eu vou fazer um ponto baixo. Agora, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Se vocês estiverem fazendo um biquíni tamanho G, vocês sabem que não são 13 pontos, são 15 pontos, ok? Porque se começou aqui, olha, com 15 pontos, aqui atrás também vai ser 15 pontos, ok? E a sequência, ela continua, sendo que, levando em consideração que aqui eu vou iniciar com 15 pontos. A sequência é a mesma, porém, muda a contagem, ok? Porque se aqui na minha base, em vez de 13, eu tenho 15, então aqui no aumento eu não vou ter 15. Eu vou ter 2 pontos a mais, que no caso, 17. Ah, Janine, como é que faz o tamanho G? Como é que faz? Sigam a sequência. Eu disse para vocês fazerem aqui 15 pontos
para o tamanho G. Lembra? Lá no início eu dei todas as dicas de como fazer outros tamanhos. Vocês vão seguir a sequência, porém vocês vão se atentar a isso. A contagem não pode ser a mesma. Então, seguindo a coerência do trabalho, vocês irão contar 2 a mais. Certo, gente? O trabalho, ele é intuitivo. Vamos dar continuidade. Aqui eu faço uma correntinha, viro o trabalho. E aqui, ó, já no primeiro ponto de base, trabalhando a laçadinha de trás, eu faço o primeiro ponto baixo. Mas tenho que pegar aqui no lugarzinho certo. Então, 1 ponto, 2, 3, e assim eu vou seguindo até que eu tenha aqui 15 pontos baixos, trabalhando a laçadinha de trás e volto com vocês. Prontinho, gente, terminei a 7ª carreira com 15 pontos baixos, ok? Agora faço 3 correntinhas, viro o trabalho. Aqui a sequência é a mesma, só muda a contagem, ok? Vou fazer um aumento aqui no início, então já faço o segundo ponto alto no mesmo ponto de base e sigo trabalhando pontos altos aqui. Irão ser 13 pontos altos, então já tenho 2 aqui, olha, sem contar o aumento, 2, 3, e assim eu vou seguir trabalhando até que eu tenha 13 pontos altos, sem contar o aumento, e volto com vocês. Prontinho, gente, já fiz os 13 pontos altos, laçada na agulha, vou fazer o último aumento aqui, que são 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Então, feito aqui o aumento. Fiquei aqui com um total de 17 pontos altos. Então, faço uma correntinha, viro o trabalho, vou trabalhar apenas a laçadinha de trás de cada ponto de base, ok? Quando eu tiver 17 pontos baixos, eu volto com vocês. Prontinho, gente, terminei a 9ª carreira com 17 pontos baixos. Agora vou para a 10ª carreira. Então, faço aqui 3 correntinhas, viro o trabalho e agora a sequência muda. Vou fazer um aumento aqui no início, certo? Vou colocar neste ponto de base 2 pontos altos, então já tenho 1. Vou fazer mais 1 no mesmo ponto de base, totalizando 2. Agora eu vou fazer 7 pontos altos e depois vou fazer um aumento com 3 pontos altos. Então, vou seguir fazendo aqui 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pontos altos, ok? Fiz um aumento, 7 pontos altos, e neste próximo ponto de base, eu vou fazer 3 pontos altos no mesmo ponto de base. Então, tenho 2 e agora vou fazer o terceiro, ok? Tendo este aumento aqui no meio de 3 pontos altos no mesmo ponto de base, eu volto a fazer 7 pontos altos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E depois de ter feito 7 pontos altos, faço aqui no final um aumento. São 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Então, 1 ponto alto, 2 pontos altos. Pronto, terminei do mesmo jeito que comecei. Aqui, nesta 10ª carreira, eu tenho um total de 21 pontos altos. Ok, gente?
Então, agora, faço uma correntinha, viro o trabalho e vou fazer aqui ponto baixo para cada ponto de base, trabalhando apenas a laçadinha de trás, ok? Então, vou terminar também com 21 pontos baixo e volto com vocês. Prontinho, estou aqui no fim da carreira de número 11. Tem que fazer aqui, olha, o último ponto na terceira correntinha, para dar certo, para que o trabalho não fique torto, ok? Então, aqui, nesta carreira de número 11, eu tenho 21 pontos baixos. Faço aqui 3 correntinha, viro o trabalho. Inicio aqui com um aumento, então, 2 pontos no mesmo ponto de base. A sequência agora vai ser 9 pontos altos, um aumento de 3 pontos altos no mesmo ponto de base, 9 pontos altos e um aumento no fim, ok? No último ponto de base. Então, aqui já tenho um aumento, vou fazer 9 pontos altos, um para cada ponto de base. E assim que tiver terminados 9 pontos altos, eu volto com vocês. Já tenho aqui o aumento, 9 pontos altos. E agora, vou fazer um outro aumento no próximo ponto de base. Este aumento aqui do meio são 3 pontos altos no mesmo ponto de base. Tendo feito o aumento, volto a fazer os 9 pontos altos, um para cada ponto de base. Então, eu vou fazer, quando já tiver os 9 pontos altos, eu volto com vocês. Prontinho, gente, já fiz os 9 pontos altos, voltei para fazer o aumento aqui do final junto com vocês, que são 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Prontinho. Então, aqui, olha, eu faço uma correntinha, viro o trabalho e vou fazer pontos baixos. Um ponto baixo para cada ponto de base, pegando apenas a laçadinha de trás. Olha, tá vendo? Eu passo apenas pela laçadinha de trás. Quem está gostando da videoaula, deixa like. Quem não é inscrito no canal, se inscreve. E vocês também podem estar deixando um hype. Por favor, gente, não deixa de dar essa força. Vou dar continuidade ao trabalho e volto com vocês. Prontinho, já terminei a 13ª carreira com 25 pontos baixos. Agora, eu vou voltar a fazer a sequência que fiz aqui na frente. Você se lembra que fiz pontos altos, um aumento de 3 pontos altos aqui no meio e os pontos altos? Então, a partir desta carreira de número 14, eu vou voltar com a sequência que estávamos trabalhando na parte da frente, ok? Então, aqui já faço 3 correntinhas, viro o trabalho, faço 12 pontos altos, um para cada ponto de base. Não vai ter aumento aqui no início, não, tá bom? No próximo ponto, eu já faço o segundo ponto alto. Laçada na agulha no próximo ponto de base, já faço o terceiro ponto alto. E assim eu vou seguir trabalhando até que eu tenha 12 pontos altos, ok? E volto com vocês. Prontinho, gente, já tenho aqui os 12 pontos altos, um para cada ponto de base. Laçada na agulha, no próximo ponto de base, eu vou fazer o aumento, que são 3 pontos altos no mesmo ponto de base, ok? São 3 pontos. Então, aqui já fiz o aumento aqui do meio. E volto a fazer os 12 pontos altos. Essa 14ª carreira, eu vou terminar com 27 pontos
altos. Na próxima carreira de ponto alto, que será a carreira de número 16, certo? A 15 aqui vai ser de pontos baixos. A carreira de número 16 vai ser 13 pontos altos, um aumento e 13 pontos altos, terminando com 29 pontos. Já as carreiras de pontos baixos são carreiras de repetição. Então, espero que vocês tenham entendido. Quem não entendeu, pode deixar dúvida aqui nos comentários que eu irei responder, ok? Quem está gostando da videoaula, já deixa like. Quem não é inscrito, se inscreve. Vocês também agora podem deixar hype. Então, aqui eu tenho 12 pontos altos, um aumento, e vou fazer mais 12 pontos altos, terminando esta carreira de número 14 com 27 pontos altos. Ok, gente? Então, essa é a continuidade. Eu vou continuar o meu trabalho até que eu tenha aqui na parte de trás 17 carreiras, contando apenas as carreiras em pontos altos. Ok, gente? Então, olha, a partir daqui eu vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quando eu tiver 17 seguindo esta sequência, eu volto com vocês. Já tenho aqui as 17 carreiras em pontos altos. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ok? São duas carreiras a mais que na parte da frente. A altura que eu tenho que ter aqui para um tamanho M é um 22 centímetros. Tá bom, gente? Então, aqui, olha, 22 centímetros de altura, ok? Do fundo até a parte da cintura. Para um tamanho G, eu vou precisar ter 24 centímetros, ok? 24 centímetros. Para um tamanho GG, eu vou ter que ter 26 centímetros. E para um tamanho P, 20 centímetros. Mas aí vocês podem fazer o tamanho que vocês acharem melhor, ok? Se vocês forem fazendo e medindo e ver que não vai dar, vocês podem fazer maior, menor, de acordo com a necessidade de tamanho de vocês. Ok, gente? Também já fiz aqui, olha, a carreira de pontos baixos. A última contagem aqui da sequência foi 22 pontos altos, um aumento e 22 pontos altos, o que totalizou 47 pontos altos. Por isso, terminei com 47 pontos baixos. E voltei agora com vocês para fazer um lado e depois o outro, assim como foi feito na parte da frente. Sendo que aqui vai mudar um pouco, porque vai ser um pouco maior por conta da contagem, mas a sequência, certo? A linha de raciocínio é a mesma. O que muda é a contagem. Ok, gente? Então, aqui, olha, eu já vou começar fazendo um aumento. Então, já faço as 3 correntinhas, viro o trabalho e faço 3 pontos altos no mesmo ponto da base. Então, já tenho um ponto alto, que é as 3 correntinhas, vou fazer mais 2. Então, 2, 3. 3 pontos altos. Aqui, gente, eu também vou desconsiderar esses 3 pontos aqui do meio, ok? Que é os pontos do aumento. Então, eu vou fazer aqui 17 pontos altos. 1, 2, 3, e assim eu sigo trabalhando. Ponto alto para cada ponto de base. Como é, Gerleide, que você sabe que é 17 pontos? Porque eu já contei
certo? E eu ignorando esses 3 pontos, tem que me sobrar aqui 4 pontos, ok? Então, eu ignoro esse do meio e esse aqui. Então, eu conto 4. 1, 2, 3, 4, certo? Esses 4 é da diminuição da parte da cintura. E eu conto depois dos 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ok, gente? Desconsiderando esses 3 aqui, olha, 17. Então, quando vocês estiverem fazendo para um outro tamanho, vocês façam o mesmo. Olha, ignora os 3 aqui e logo depois dos 3, conta 4. 1, 2, 3, 4. Depois dos 4 é que conta, certo? Assim como eu fiz. E também não conta esse primeiro, porque esse primeiro é do aumento, ok? Então, aqui pode dar menos ou pode dar mais, de acordo com o tamanho que vocês estão fazendo, ok? Então, aqui eu vou dar continuidade. Lembrando que se eu tenho uma contagem deste lado, o mesmo eu vou ter que ter do outro lado. Se vocês não querem estar contando, vocês podem fazer um lado, anotar, para depois fazer do outro lado igual, certo? A contagem. Então, aqui eu vou continuar até que eu tenha 17 e volto com vocês. Prontinho, gente, já fiz os 17 pontos alto, um para cada ponto de base, e agora eu vou fazer o aumento, ok? Então, entro aqui no próximo ponto, faço um ponto alto, mas não fecho, deixo na agulha. Laçada na agulha, pulo 2 pontos de base, ok? Pula 2 pontos de base e no terceiro eu entro e faço um ponto alto para fechar os 2 juntos de uma só vez. Tenho aqui no total 21 pontos altos. Conto esses 3 mais os 17 mais 1, que são esses 2 que eu conto 1. Agora, olha, uma correntinha, viro o trabalho, certo? E vou pular 2 pontos da minha base. Lembra que na parte da frente eu pulei apenas 1. Na parte de trás eu vou pular 2 pontos da base. Virei o trabalho e vou pular aqui, ó. 1, 2. No terceiro eu entro pegando apenas a laçadinha de trás e faço o primeiro ponto baixo. Se vocês quiserem colocar um marcador, vocês podem colocar o marcador para na volta do trabalho vocês terem facilidade de identificar ele. Então, eu já continuo. Ponto baixo para cada ponto de base, trabalhando apenas a laçadinha da parte de trás. Aqui, eu vou ter um total de 19 pontos baixos, porque eu tinha 21 diminuindo 2 é igual a 19, ok? Então, eu vou continuar trabalhando aqui, ó, os pontos baixos até que eu tenha 19 e volto com vocês. Agora, já faço 3 correntinhas, viro o trabalho e agora faço o aumento. Vou colocar aqui no mesmo ponto de base mais 2 pontos altos. Então, já tenho 2 pontos altos e agora tenho 3. Prestar atenção que se tiver trabalhando com linha Cleia, tem que pegar os 2 fios. Então, aqui já tenho o meu aumento. Tendo feito o aumento, vou continuar fazendo aqui os pontos altos. Aqui eu vou ter 14 pontos altos, ok? Vai fazendo os 14. Quando faltar 4 pontos aqui, olha, então, conto já o que está aqui, o marcador. Coloquei o marcador no primeiro ponto baixo. Então, 1, 2, 3, 4. Certo? Então, conto após os 4, que vai dar 14, com o aumento 15. Então, eu volto quando já tiver aqui os 14 pontos altos. Prontinho, gente. Já fiz o aumento, os 14 pontos alto, faltando 4 pontos da base. Olha, 1,
2, 3, 4. Eu vou fazer aqui a diminuição. Laçada na agulha, no próximo ponto da base, eu entro, faço um ponto alto, mas não fecho. Deixo na agulha. Laçada na agulha, pulo 2 pontos da base e onde está o marcador, eu tiro o marcador e faço o outro ponto alto, certo? E vou fechar junto com o outro que já estava na agulha. E assim foi feito a diminuição, ok? Aqui eu tenho um total de 18 pontos altos, contando com esses 3 e esses 2, eu conto apenas um. Faço uma correntinha, viro o trabalho, pulo 2 pontos da base, pois aqui na parte da cintura eu diminuo e aumento aqui do lado da perna, ok, gente? Assim como eu fiz na parte da frente, sendo que na parte da frente eu pulei apenas um ponto, lembra? E aqui na parte de trás eu pulo 2. Então, já fiz uma correntinha, virei o trabalho, pulo 2 pontos da base, no terceiro eu entro passando apenas pela laçadinha de trás e faço o meu primeiro ponto baixo. Já volto aqui, olha, o marcador, ok? E assim eu vou trabalhando ponto baixo para cada ponto de base, terminando esta carreira com um total de 16 pontos baixos, certo? E assim eu vou seguir a sequência, gente, até que eu tenha apenas 10 pontos, certo? Tanto faz se eu atingir os 10 pontos com pontos altos ou com pontos baixos. Atingindo os 10 pontos, eu paro para continuar as carreiras sempre com 10 pontos, mas aí eu volto com vocês, ok? Prontinho, gente, agora só tenho 10 pontos. Alcancei com esta carreira aqui de pontos baixos. Então, eu tenho certinho aqui, olha, 10 pontos baixos, ok? Com 1, 2, 3, 4. 4 carreiras de ponto alto. Assim como na parte da frente. Como assim, Girlei? Vocês perguntam por quê? Aqui eu tenho mais pontos na minha base do que na parte da frente. Sim, gente. Mas na parte da frente eu não pulei 2 pontos baixos. Eu fazia o ponto baixo pulando apenas um. Foi por isso que eu cheguei logo aqui aos 10 pontos, certo? Agora é só dar continuidade. Olha, já fiz a carreira aqui de ponto baixo, faço 3 correntinhas, viro o trabalho. Lembra como foi feita a parte da frente? Eu vou fazer do mesmo jeito na parte aqui de trás, ok? A sequência depois que eu atinjo os 10 pontos. Então, aqui eu faço um aumento com 3 pontos altos no mesmo ponto de base. Tendo feito o aumento, laçada na agulha, vou para o próximo ponto de base e faço um ponto alto. E assim eu sigo trabalhando até que me restem 2 pontos, ok? Pois eu vou pular um ponto. Então, deixa eu contar aqui para ficar mais fácil. Olha, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, 9. Então, eu vou contar sempre até 9. Quando eu tiver 9 pontos altos, contando também os 3 pontos do aumento, eu tiro o marcador e faço a diminuição. Faço um ponto no próximo ponto, mas não fecho, deixo na agulha, laçada na agulha, pulo um ponto da minha base no próximo ponto, que é onde estava o marcador, eu faço o segundo ponto e fecho os 2 de uma só vez, ok? Então, esses 2 pontos se transformaram em 1. E aqui eu tenho um total de 10, ok? Para que vocês não fiquem se perdendo ou na dúvida, assim que fizer os 3 pontos aqui,
que são os pontos de aumentos, vocês já contam. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quando chegar em 9, para, porque é a hora de fazer o 10º diminuindo. Ok, gente? Essa é uma dica. Então, viro o trabalho, olha, fiz a correntinha, virei o trabalho, logo, olha, no primeiro pontinho de base, eu já faço o meu ponto baixo. Então, aqui eu tenho o primeiro ponto baixo, volta o marcador e continua fazendo pontos baixos na laçadinha de trás do ponto da base, certo? Passa apenas por uma laçadinha. E assim eu vou seguir trabalhando até que eu tenha um total aqui de 11 carreiras, ok? Então, olha, 1, 2, 3, 4, 5. Então, vou fazer mais 6 carreiras, certo? Com essa sequência para manter os 10 pontos e volto com vocês. Prontinho, gente, já terminei as 11 carreiras, ok? Já fiz a união aqui, olha, com a parte da frente, ficou assim. Desta outra parte, eu vou fazer a união junto com vocês, mas não tem segredo, olha. Eu juntei as duas partes pelo lado avesso e fui unindo com pontos baixos. Ok, gente? Agora, vou fazer este outro lado da parte de trás junto com vocês, ok? Então, viro, olha, pelo lado avesso, para que os pontos altos não fiquem um pelo lado avesso e outro pelo lado direito. Vai mudar a textura do trabalho. Ignoro aqui, olha, esses 3 pontos do meio, a partir do quarto, que eu vou começar a trabalhar. Do mesmo jeito que fiz na parte da frente, eu vou fazer na parte de trás. A sequência é a mesma, só muda a contagem, certo? E os 2 pontos baixos que eu pulo no início. Lembra? Aqui, olha, quando eu viro os pontos baixos, eu pulo 2 pontos de base, certo? Então, aqui, onde amarrei o meu fio, eu já faço 3 correntinhas. 1, 2, 3. Laçada na agulha, vou pular 2 pontos de base, olha, 1, 2. No terceiro, eu entro e faço o ponto alto. Vou contar esses 2 pontos como sendo 1, ok? Pois aqui é a diminuição da parte da cintura. E já dou continuidade. Vou fazendo os pontos altos até chegar no fim e fazer um aumento de 3 pontos altos no mesmo ponto de base. Então, eu vou continuar trabalhando os pontos altos aqui. E quando chegar aqui no fim, eu volto com vocês. Prontinho, gente, já fiz a diminuição, os 17 pontos altos, laçada na agulha, e no último pontinho aqui, olha, da base, eu faço um aumento, que é 3 pontos altos junto. Então, já tenho 2 e agora 3. Tendo o aumento, contando também com essa diminuição aqui, que esses 2 pontos eu vou contar 1, eu tenho um total aqui de 21 pontos altos, assim como eu tenho deste outro lado aqui também. Agora, faço uma correntinha, viro o trabalho e já vou trabalhar aqui neste mesmo ponto que eu estou, que é o primeiro ponto da base, passando apenas pela laçadinha de trás. E assim eu sigo fazendo os pontos baixos até chegar aqui no fim, onde pulo 2 pontos e faço uma diminuição. Mas aí, quando chegar aqui no fim, eu volto com vocês. Prontinho, gente, cheguei aqui no fim da carreira, faltando 3 pontos de base, ok? Agora, vou fazer a diminuição. Olha, entro na laçadinha de trás do ponto, pego o fio e deixo na agulha. Pulo um ponto de base no próximo
eu entro, pego o fio, deixo na agulha. Tendo as 3 laçadinhas, eu fecho os 3 de uma só vez, ok? Se eu contar aqui, eu vou ter 19 pontos baixos, certo? E continuo agora, olha, 3 correntinhas, vira o trabalho, laçada na agulha, pulo 2 pontos de base. Então, 1, 2. No terceiro, eu entro. Eu não contei o ponto que eu estou, ok? Eu contei a partir do próximo, olha. 1, 2. No terceiro, eu entrei. E agora, eu vou seguir trabalhando. Aqui, esta carreira, eu vou terminar com um total de 18 pontos altos, já contando com um da diminuição. Quando chegar aqui no fim, eu faço o aumento com 3 pontos altos no mesmo ponto da base, totalizando assim 18 pontos altos, ok? Viro o trabalho, faço uma correntinha e continuo fazendo os pontos baixos. Quando chegar no fim da carreira de pontos baixos, eu volto com vocês para fazer essa diminuição mais uma vez. Prontinho, gente, já terminei minha carreira de pontos altos com 18 pontos altos. E agora, olha, estou aqui no fim da minha carreira de pontos baixos. Já tenho aqui 15 pontos baixos. E agora, vou fazer a diminuição junto com vocês. Aqui me restam, olha, 3 pontos de base. 1, 2, 3. Entro aqui no próximo ponto de base, olha, passando apenas pela laçadinha de trás. Pego o fio, deixo na agulha, pulo 1 ponto de base, no próximo eu entro, pego o fio, deixo na agulha. Tendo as 3 laçadinhas, vou fechar as 3 de uma vez. Então, agora eu tenho um total aqui de 16 pontos baixos, ok? Pois, se eu tenho na minha base 18 pontos altos, diminuindo 2 aqui na carreira de pontos baixos, eu tenho 2 pontos a menos, que no caso, 16. E assim, gente, agora eu vou seguir a sequência. Faço 3 correntinhas, viro o trabalho, laçada na agulha, não vou entrar aqui, pois aqui é o ponto que eu estou, vou pular 2 pontos de base, então eu já conto do próximo. 1, 2. No terceiro eu entro e faço um ponto alto. Este ponto alto eu vou contar como sendo um ponto alto, ok? E continuo. Ponto alto em cada ponto de base, e só quando chegar no fim, aqui nesse último ponto do fim, que eu vou fazer um aumento. Vou colocar 3 pontos altos aqui neste mesmo ponto de base. E vou seguindo a sequência, gente, até que eu tenha 10 pontos. Tendo 10 pontos, eu vou começar uma sequência de repetição, mantendo os 10 pontos altos e também mantendo a sequência do trabalho, assim como eu fiz deste lado, e na parte também da frente eu vou fazer deste outro lado, ok, gente? Então, vocês já sabem a sequência, já viram como eu fiz também este lado. Então, eu vou trabalhando aqui até que eu tenha um total de 11 carreiras, contando apenas as carreiras de pontos altos, começando daqui, olha, 1, 2, 3, já tenho 3, vou fazendo até que eu tenha 11 carreiras e volto com vocês para fazermos a união aqui, olha, da parte de trás com a parte da frente juntas, ok? Quem está gostando da videoaula, deixa like. Quem não é inscrito no canal, se inscreve. E também vocês podem deixar hype. Não deixa de dar essa força para o canal, gente. Então, eu vou lá e volto. Prontinho, gente, já fiz a quantidade de carreiras desejada. Agora, eu vou fazer a união da parte de trás com a parte da frente junto com vocês. Aqui, eu estou pelo lado direito, que é onde tem o relevo, certo? Eu vou virar o trabalho para o lado
avesso, direito com direito, aqui, olha, e eu estou pelo lado avesso. Faço a união pelo lado avesso. Olha, tá vendo? Foi aqui que eu terminei com a carreira de pontos baixos. Já entro aqui, olha, neste primeiro ponto, certo? Da parte de trás, entro no primeiro ponto da parte da frente. Vai ser ponto com ponto, pois acabamos os dois lados com 10 pontos, certo? Pego o fio e concluo aqui o ponto baixo. Entro no próximo ponto, tá vendo? Da parte de trás, entro no próximo ponto da parte da frente e faço a união com o ponto baixo. E assim eu sigo fazendo a união pelo lado avesso. Se vocês tiverem outra forma de fazer esta união, ótimo. Vocês podem estar fazendo do jeito de vocês, ok? Tendo concluído aqui esta união, eu não vou cortar o fio, tá, gente? Eu já vou contornar o trabalho, sendo que vou virar o trabalho para o lado direito. Deixa eu acabar aqui junto com vocês. Se vocês também quiserem acabar com mais, em vez de 10 aqui, olha, a sequência for 12, 13, tudo bem, tá? O trabalho é de vocês, vocês acabam com quantos pontos quiserem. Agora, olha, estou pelo lado avesso, viro o trabalho pelo lado direito, ficou assim. E agora, faço duas correntinhas e vou começar a trabalhar com ponto meio alto. Laçada na agulha no ponto de base, olha, aproveita e já vai escondendo esta ponta de fio. Então, no próximo pontinho de base, ponto meio alto, certo? E assim eu sigo trabalhando. Olha, na altura aqui do ponto alto, eu coloco 2 meios pontos altos, ok? Aqui, olha, laçada na agulha, aproveita, pega uma perninha aqui, olha, do fio, para que não fique um buraquinho aqui, tá? Conclui o ponto meio alto. E assim eu sigo trabalhando, laçada na agulha, aqui, olha, na união de carreiras, que no caso é a carreira de ponto baixo, também faço um ponto meio alto. E assim eu sigo trabalhando, laçada na agulha, na altura do ponto alto, tá vendo aqui, olha? Faço 2 meios pontos altos. Meio ponto alto é laçada na agulha, olha, pega uma perninha de fio aqui, olha, do próximo pontinho, tá vendo? Para que não fique um espacinho aí, um buraquinho. E vai ficando assim, olha. Eu vou contornar o trabalho desta forma, laçada na agulha. Agora eu vou fazer o meio ponto alto aqui, nessa união de carreira, que no caso é a carreira de ponto baixo. E sigo, tá? Já vai fazendo, já vai arrumando o trabalho, vai vendo como está ficando atrás, vai escondendo essa ponta de fio e continua. Na altura do ponto alto, 2 meio ponto alto. Olha, tá vendo? Faz o primeiro normal pegando apenas o ponto alto. E o segundo meio ponto alto você faz pegando uma perninha, olha, do próximo ponto alto. Para que não fique um espacinho aqui. Tá vendo como fica fechadinho? E assim, gente, eu vou seguir trabalhando até contornar toda essa parte da perna, ok? Em volta da perna. Mas antes, as medidas da cintura. Eu vou pegar a fita e vou contornar aqui. Esse é um tamanho M. Para o tamanho M, eu tenho que fazer uma circunferência aqui, olha, eu tenho que ter de cintura 76 centímetros. Então, eu meço assim, olha, do começo aqui, e vou contornando aqui certinho o trabalho e vendo se eu tenho 76. Olha, 76. Para um tamanho P, eu tenho que ter 68, 68. Para um tamanho G, eu tenho que ter 84.
Para um tamanho GG, eu tenho que ter 92 centímetros. Vocês veem se vocês vão estar aumentando de 2 em 2 carreiras, de 3 em 3 carreiras, de 4 em 4 carreiras, entendeu? Vai depender muito da tensão do ponto de vocês. Passadas as medidas, vou dar continuidade aqui. E depois que eu contornar todo o trabalho, eu volto com vocês. Prontinho, gente, já contornei toda a parte da perna com meio ponto alto. Olha, fiz isso nas duas pernas do trabalho e fiz isso também já aqui na cintura. Sendo que aqui, olha, na parte da perna, eu também já coloquei o elástico, ok? Estou aqui, olha, terminando a carreira de meio ponto alto aqui na parte da cintura. Como foi que eu iniciei? Aqui no meio, olha, na parte de trás, ok? Do bumbum. Então, aqui no meio, eu deixei 3 pontos sem trabalhar, que é os 3 pontos de aumento da base, ok? Então, aqui, olha, no ponto do meio, eu amarrei o fio e comecei fazendo meio ponto alto. No próximo ponto da base, fiz meio ponto alto. Na altura do ponto alto, aqui fiz 2 meio ponto alto, fiz um meio ponto alto na união de carreira, um meio ponto alto aqui, olha, na base do próximo ponto alto, e na altura do ponto alto também fiz 2 meio ponto alto. Deixa eu mostrar para vocês aqui, olha, nessa parte branquinha do fio, olha, na altura fiz 2 meio ponto alto, na união de carreira fiz um meio ponto alto, na base aqui, olha, do ponto alto, no mesmo lugar onde coloquei o ponto alto, coloquei aqui, olha, o meio ponto alto, ok? Um meio ponto alto aqui na união de carreira, um meio ponto alto aqui na base do ponto alto. No ponto alto fiz 2 meio ponto alto e assim eu segui trabalhando, contornando toda a parte da cintura até chegar aqui novamente. Chegando aqui agora, eu vou fazer a união com ponto baixíssimo. Prontinho. Terminei de contornar o trabalho em meio ponto alto. Cingerlei de agora para colocar o elástico. Vocês pegam um elástico roliço, olha, com a cor aproximada. Esse elástico aqui eu tenho de várias cores, ok? Aí vocês podem comprar numa cor aproximada para colocar aí no seu crochê. Olha, eu comecei fazendo aqui da mesma cor, não foi isso? O contorno em meio ponto alto, mas depois eu vi que ficou um pouco apagado o trabalho. Então, escolhi continuar com este fio aqui, olha, mesclado ele. Também é fio Cleia, por isso eu estou trabalhando com o fio duplo. Gente, eu já até tinha colocado o elástico, certo? Só que voltei para fazer junto com vocês, ok? Para que vocês vejam como foi que eu fiz. Então, aqui, olha, já colei a ponta do elástico, eu colo com esta cola instantânea, ok? Então, eu coloco em uma ponta do elástico e na outra ponta e seguro mais ou menos uns 30 a 40 segundos, ok? Já tem shorts aqui no canal explicando como eu colo, não solta por nada, ok? Então, vou posicionar aqui, olha, esta parte mesmo da união, eu já coloco aqui e já faço uma correntinha. Agora, vou trabalhar com pontos baixos, ok? Não é mais meio ponto alto, é ponto baixo. Então, olha, no próximo ponto, eu entro e faço um ponto baixo, ok? Sendo que o elástico, ele está aqui no meio, tá, gente? Já concluo aqui, olha, com o elástico no meio. No próximo ponto, eu entro e faço um ponto baixo, prendendo o elástico, tá, gente? Quem está gostando da videoaula, curte, não deixa de curtir,
se inscreve no canal e compartilha para as amigas de vocês crocheteiras. Então, vou continuar aqui, olha, colocando o elástico, certo? E, vez por outra, vocês, olha, dá uma puxadinha, ok? Mas não puxa tanto. Sim, Gerleide, mas e aí, como você tirou a medida do elástico? Depois que eu termino a parte em crochê e faço o contorno aqui com meio ponto alto, é que eu vou tirar a medida do elástico, certo? Eu pego o elástico, faço aqui, olha, uma volta no trabalho, certo? Isso bem direitinho, tá, gente? E vou diminuir mais ou menos uns 5 centímetros. 5 a 4 centímetros, tá, gente? E daí eu corto, ok? Por quê? Porque esse elástico, ele é bem rígido. Olha, ele estica, mas ele é rígido, certo? Então, se vocês cortarem... Ah, Gerleide, mas eu quero cortar 10 centímetros, certo? Porque eu quero que ele realmente tenha bastante elasticidade. Gente, não é necessário. Esse elástico, como ele é rígido, se vocês cortarem muito menor da medida do biquíni, ele vai apertar, ele vai incomodar a cliente de vocês. Olha esta parte aqui que já está com o elástico, olha, tá vendo? Ela estica bem, certo? Fica confortável, ok, gente? Olha, está esticando, certo? É porque não está cabendo toda a peça aqui na câmera, mas está, olha, esticando, certo? Daí, gente, é só isso mesmo, tá? E prendendo o elástico aqui com os pontos baixos. E volto com vocês quando já estiver aqui no fim. Prontinho, gente, já coloquei, olha, o elástico em volta da cintura. Agora, vou terminar aqui junto com vocês. Olha, fiz o último, vou fazer mais um ponto só para cobrir aqui o finzinho do elástico. E prontinho, agora vou unir neste primeiro ponto com um ponto baixíssimo. Prontinho. Vou fazer mais um ponto baixíssimo, só para garantir. Corto aqui o fio, puxo aqui a ponta e vou colocá-la aqui, olha, para trás. Prontinho. E aqui eu vou esconder ela por entre os pontos. E está prontinho a calcinha do biquíni. Aí vocês perguntam, Gerleide, e o forro? O forro eu coloco antes de colocar o elástico, certo, gente? Mas nessa calcinha eu vou colocar depois. Porque o forro que eu tinha aqui em casa, olha, era apenas este pedaço, que não vai dar para toda a parte da calcinha. Eu viro, olha, ao avesso, vira a calcinha pelo avesso, coloca em cima do forro maior, ok? Eu estou dando exemplo com este forro menor, para que vocês tenham ideia. E vou colocando os alfinetes. Coloco os alfinetes. Eu estou fazendo desta forma, por quê? Porque eu já coloquei o elástico. Quando eu coloco o forro, depois de ter colocado o elástico, eu faço desse jeito que eu estou mostrando agora para vocês. Eu vou prendendo o forro, olha, desse jeito, tá bom? E vou colocando alfinetes. Eu sempre prendo o forro
na carreirinha aqui, olha, de pontos meio alto. Por isso que faço essa carreira de ponto meio alto, para costurar o forro nesta carreira. Não é na carreira de pontos baixos que eu prendi o elástico, não. É nessa carreira de meio ponto alto, ok? Se vocês também quiserem fazer 2 carreiras de ponto baixo, tudo bem, que vai ser uma para prender o forro e a outra para prender o elástico, ok? Que você já faz a segunda carreira prendendo o elástico. Então, vai colocando os alfinetes aí, para que o forro ele fique no lugar certo. Estando preso todo o forro no biquíni, você vai cortando os excessos, ok? Depois de ter cortado, você vira colocando ele na posição certinha, dobrando assim, e vai fazendo o forro. Eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo com shorts colocando o forro. Também tenho outros vídeos aqui no canal colocando o forro. Vocês também podem entrar aqui no meu canal e procurar os vídeos que vocês vão achar. Então, essa foi a nossa videoaula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa like. Quem não é inscrito no canal, se inscreve. Não deixa de dar essa força. E falando de força, vocês podem estar também deixando o hype. Então, é isso, gente. Até a próxima videoaula.